Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Rodrigo Colombo e hoje nós vamos colocar de frente dois gigantes dos fundos imobiliários de papel, que são os fundos que o pessoal tem mais perguntado, tem mais dúvidas e também tem mais comprado, né? Nesses últimos meses nós vamos falar um pouquinho, colocar frente a frente em rentabilidade, quem rendeu mais entre MXRF e IRDM11, que são os fundos mais comentados. Se você for nos fóruns aí, especialmente do Clube FI, você vai ver que o fundo mais comentado lá, dia após dia, é o IRDM e o MXRF também, porque é um dos maiores fundos, então vamos colocar eles de frente, já que são do mesmo segmento e operam basicamente de formas parecidas. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixa o seu like para ajudar a gente a crescer e comenta aqui embaixo se você tem algum desses fundos e qual dos dois você prefere. Eu vou colocar alguns pontos importantes comparativos entre os dois e no final eu vou mostrar a rentabilidade nos últimos 2 anos e 5 anos para cada um dos dois fundos, beleza? Então, como nós já falamos, aqui é um duelo de gigantes, né? O MXRF hoje tem 313 mil cotistas e um patrimônio de 1,8 bilhões de reais, enquanto o IRDM tem 120 mil cotistas e um patrimônio de 1,6 bilhões de reais. Os dois fundos são fundos de papel, fundos de recebíveis, né? Um da XP e outro da Iridium, as gestoras, né, por trás dos fundos. Um dos pontos que mais atrai a atenção do MXRF é o valor da cota, especialmente porque o pessoal usa como cofrinho, né? Sobra lá 10, 12 reais na compra de outros fundos maiores, vai lá e compra um pouco de MXRF, ou com 100, 200 reais, você consegue comprar 20, 30 cotas ali do MXRF, isso facilita, isso atrai a atenção. Outro ponto também, naturalmente, é o rendimento entregue, né? Nos últimos 12 meses, o MXRF entregou mais de 8%. Olhando para a Selic que nós temos de 2, isso dá mais de 4 vezes o que a Selic entrega hoje na renda fixa. É muita coisa num fundo bem diversificado, tá? O IRDM, por sua vez, ele chamou a atenção nos últimos meses pelas emissões, né? É o que o pessoal mais comenta, é o que o pessoal mais gosta do fundo. Ele faz emissões muito rápidas, muito sinceras e muito bem feitas. Eu até já postei um outro vídeo esses dias falando que eu virei sócio do IRDM, mesmo pagando caro, exatamente com essa visão da subscrição. Se você não viu o vídeo, assiste aqui nos cardzinhos ou aqui na descrição, eu vou pedir para colocar aí o link para vocês. Assiste lá que eu vou explicar o racional por ter comprado o IRDM um pouco mais caro, tá? E se você for olhar nos grupos de Telegram, WhatsApp, nos fóruns de discussão, você vai ver que as pessoas comentam muito sobre a mesma coisa, sobre as emissões, o quanto a gestora é pró-cotista. Isso é muito bom. O dividendo também é um ponto importante do IRDM, já que ele entregou mais de 9% nos últimos 12 meses e obviamente que é um fundo que cresceu muito, entregou muito graças ao IGPM, né? Ele tem uma indexação legal, uma quantidade de CRIs ali dentro, indexados ao IGPM, que nos últimos 12 meses cresceu quase 30%, valorizou quase 30% e fez com que ele entregasse um rendimento bem maior. Agora, no comparativo entre os dois fundos, eles têm tamanhos similares e fazem investimentos comuns, tá? A diferença maior está nos indexadores. O MXRF atualmente investe mais em CDI e IPCA, né? CRIs atrelados a CDI e IPCA, enquanto o IRDM investe mais diversificado entre CDI, IPCA e também o IGPM, que fez ele entregar um pouco mais de rendimento nos últimos 12 meses. Quanto à rentabilidade, né? Qual rendeu mais nos dois períodos que nós falamos? Nos últimos 2 anos, o IRDM ganha, tá? O IRDM entregou muito nos últimos 2 anos, com uma rentabilidade de 58,9%, enquanto o MXRF ficou com uma rentabilidade de 10,58% nos últimos 2 anos. Lembrando que a rentabilidade pega a valorização de cota e dividendos, e aí que o MXRF perde, né? Porque o MXRF nos últimos 2 anos ele perdeu um pouco de valor de cota, ele sempre se manteve no mesmo patamar, e aí essa rentabilidade não fica tão sincera. Se for calcular os últimos 5 anos, o MXRF já ganha, né? Porque o IRDM nasceu em 2018, não pega todos esses 5 anos, e o tempo faz toda a diferença. Em 5 anos, o MXRF teria rendido 87,5%, enquanto o IRDM teria rendido 78,27%. A diferença até que não deu tão pouca, mas o MXRF nesse caso entregou um bom rendimento nos últimos 5 anos, trouxe uma valorização bem legal, colocou muito dinheiro no bolso dos cotistas, isso faz com que ele na rentabilidade acabe ganhando do IRDM. E é importante quando a gente compara dois fundos assim, é importante quando nós colocamos a rentabilidade de lado, né? Porque a gente vê o quão importante é o tempo. O MXRF nos últimos 2 anos perde de lavada do IRDM, mas nos 5 anos ele passa o IRDM mesmo não tendo uma valorização de cota, que foi o que elevou a rentabilidade do IRDM, porque ele valorizou bastante. Quando você investe em renda variável,
quando investe para juros compostos, viver de renda, focado em dividendos, a parte mais importante é o tempo que você fica investindo e o quanto você reinveste os seus dividendos. Nesses cálculos, nessas duas rentabilidades que nós colocamos aqui, é bem possível ver isso, né? O MCRF, mesmo nesse período de 5 anos, tendo uma desvalorização de cota, se mantendo ali na faixa dos 10, 11 reais, ele ainda continua entregando uma rentabilidade muito grande. Por quê? Porque ele entrega dividendos. Esses dividendos reinvestidos compram mais cotas e mais dividendos, e isso vira uma bola de neve, e essa é a mágica para quem investe em fundos imobiliários. Agora eu peço para você, como eu já pedi lá no começo, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo qual dos dois fundos imobiliários você confia mais para os próximos 5 anos, para os próximos 2 anos. Qual você acha que vai render melhor? Deixa nos comentários para mim. O IRDM é um pouco mais novo, um pouco menor em quantidade de cotistas, mas coloca a sua opinião. Eu quero ouvir a sua opinião, eu quero ouvir o que você tem a falar sobre esses dois fundos imobiliários, fundos que nós colocamos frente a frente, e são fundos muito próximos, com uma rentabilidade de longo prazo até que próxima, se a gente for olhar nos 5 anos pra frente, fechou? Se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou desse vídeo e ajuda compartilhando esse vídeo para outras pessoas, para que outros investidores possam ver esse duelo de gigantes. E também, se você quiser comentar alguns outros duelos pra gente fazer, é só comentar aí embaixo que a gente traz mais vídeos para vocês, fechou? É isso, eu vou ficando por aqui, um abração, a gente se vê nos próximos vídeos e até mais.